7,5, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo, tá bom? Telefone de contato é o 98571 9636, 98571 9636. Por ele você pode mandar sua pergunta aí, tirar também suas dúvidas com a Alda Marinês. Depois da vinheta, com vocês, Inspire e Respire. Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito de te conectar com você mesmo, você olhar para si, perceber, se sentir e se encontrar. O programa Inspire e Respire. Gratidão por estar aqui, nesse nosso encontro. E hoje o tema depressão e ansiedade. Pode reparar que o índice de depressão e ansiedade está total na mídia, nos consultórios. Você se percebe como ansioso, de repente dá uma tristeza, uma melancolia, uma nostalgia, e no dia seguinte uma ansiedade, um corre-corre, no outro quer deitar. É uma mistura. E isso por conta de quê? Vivemos cada vez mais acelerados, empurrados. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Arrumamos compromissos assim que não tem como encaixar naquele dia para cumprir o horário dos outros compromissos. Mesmo assim fazemos, porque precisamos, entre aspas. A ansiedade é você estar sempre de olho no futuro. O que você vai fazer daqui meia hora, como vai ser a semana que vem, daqui 10 anos o que eu vou fazer, como eu vou estar. Então eu tenho que correr agora para daqui 10 anos eu estar melhor, seja em que aspecto for. E a depressão é você ficar rememorando coisas do passado, sejam essas coisas boas ou não. Só que o problema de você ficar rememorando coisas boas do seu passado, por exemplo, na infância, a minha infância foi maravilhosa, quando eu estava naquele lugar, quando eu ia para aquele lugar, quando eu fazia tal coisa, aquela turma, aquele trabalho, a época da escola, as músicas daquela época eram muito melhor do que as de agora, e por assim vai. Você não percebe que você não está vivendo o presente. Você está sempre lá atrás. Então, na questão de música, por exemplo, eu gosto muito das músicas mais antigas. Eu não gosto muito das músicas atuais, sejam elas quais forem. Então, mas eu reconheço os artistas atuais, tem alguns bons, tem algumas músicas boas, mas se eu for colocar a minha playlist, ela já é mais antiga. Quer dizer que eu não vou me permitir ouvir músicas atuais? Vou, gosto. Umas sim, outras não. E tá tudo certo, aí é gosto. Só que eu ficar lembrando o tempo inteiro quando eu ia lá naquele lugar, quando eu fazia tal coisa, quando eu estava com tais pessoas, é uma memória. Porém, eu estou no momento presente. No momento presente eu faço outras coisas. Tem a nostalgia, tudo bem. Só que não é viver esse momento antigo o tempo inteiro. É ouvir uma música e lembrar daquela situação. Pronto, passou. Outra coisa é ouvir uma música e ficar naquela história. Ou numa questão negativa de rancor, de tristeza, de ódio, de inconformismo, frustração. E aí é que entra a depressão. Porque se eu não tivesse feito, se eu não tivesse ido, se... É sempre um se no meio da frase, no começo da frase. E isso faz com que você tenha a frustração cada vez mais em evidência. Então, se eu não tivesse ido, não teria acontecido tal coisa. E essa tal coisa, com certeza, é uma frustração de uma expectativa sua. E aí você fala, se eu não tivesse ido, não teria acontecido. Mas aconteceu. E agora? Agora, você no momento presente, você, quando lembrar daquela situação, você se colocar como um observador dessa situação. O que você contribuiu para que ela desse certo ou errado? Porque
50% de porcentagem da sua responsabilidade e 50% da responsabilidade do outro. Porém, 100% a responsabilidade com o que você vai fazer com o resultado daquela situação. Se deu certo, maravilha. Se deu errado, repense. Aonde está a sua parte no erro? Que também há. Aí você vai dizer, mas a outra pessoa é carrasca. Mas você se permitiu. Então aí tem a consequência. E a ansiedade é o quê? É você estar sempre de olho no futuro. Uma coisa é você, por exemplo, se preparar para uma prova. Você vai fazer uma prova, um processo seletivo, um concurso público, um Enem, um vestibular. Então você tem aquele período de estudo, onde você tem um cronograma, e aí está marcada a data da prova, do processo seletivo, seja lá o que for. E aí você pega o endereço, você fala, essa rua fica em tal bairro, eu sei ir. Só que faz muito tempo que eu não vou naquele bairro. Não seria bom você pegar um dia da semana e ir até lá, ver se tem uma condução diferente, se tem uma nova linha de ônibus, se uma via mudou a mão, já era mão, agora é contramão, que você faz um percurso na sua cabeça, quando você chega lá é diferente. E aí você sai com o tempo meio que contado, porque você confia que você conhece aquele caminho. E você percebe que você está se atrasando. Isso dá uma ansiedade, isso dá um desespero em você. E aí você já começa a mão suar, o coração disparar, você fica nervoso. Se alguém fala com você, você já quer gritar, já começa a dar um suador. E aí é aquela responsabilidade de quem? Em não ter ido um dia antes para ver o local da prova. Então é assim, a ansiedade, a gente pode evitar ela de várias formas. Ah, mas aí você é metódico. Não é metódico, é você estar assegurado das condições que pode haver. Nessa questão de prova, pode ter uma paralisação numa via pública, pode ter uma queda de energia e aí o metrô não funciona, entendeu? Então são várias coisas que você tem que se respaldar. Agora, a ansiedade também envolve o quê? Por exemplo, a sua situação financeira, a sua independência financeira. Se você guarda um dinheirinho todo mês, você vai ter ali um saldo crescente todo mês. Se você usa o cartão de crédito descompensadamente, tudo passa no cartão, quando a fatura chega, você quase tem uma síncope. Que da onde que eu gastei tudo isso? Com certeza está errado. Aí quando você olha a fatura, está tudo certo. Então, isso dá ansiedade, porque e agora para pagar essa fatura? Então é aquela, às vezes se você se priva um período para guardar um dinheiro, para que você tenha um respiro ali adiante, evita a ansiedade. Agora, quando você tem um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, você já foi no médico, você está tomando medicamento e você continua com a ansiedade ou com a depressão. Observa como você está programando o seu dia, como você está vivendo o seu dia, o dia atual, o hoje, o presente, o que você está fazendo. Por exemplo, nessa situação de cartão de crédito, hoje, se você olhar, o brasileiro ele está absolutamente endividado. E aí precisa comprar um café, passa no cartão de crédito. Precisa comprar uma blusa, um tênis que furou, passa no cartão de crédito. E aí quando chega a fatura, a ansiedade ataca, o desespero toma conta. Então é aquela, mas como que eu vou fazer para guardar dinheiro sendo que eu estou endividado? A dívida, ela tira o sossego de qualquer um. Você não dorme direito, você não come direito. Se você toma café, você toma café demais. Se você fuma demais. Se você bebe mais. Tudo que seria prejudicial, você intensifica, porque você está ansioso. E aí é aquela, como que faz? Você tem que parar e ser racional nessa hora. É colocar as contas ali na mesa, na calculadora, na ponta do lápis, centavo por centavo, real por real, milhão por milhão.
E ali você fazer a conta e ver quanto realmente você deve e tentar não, cortar os gastos. Mas que gasto? Tem coisa em excesso na sua conta. E essa coisa em excesso é aquele streaming que você tem 1, 2, 3, 4, 5 streamings. Se você se restringe a ficar apenas com um, você consegue pagar alguma conta. Então é ser racional. É incômodo você botar ali num aplicativo de música e ficar vindo o anúncio. Então você paga para você não ter o anúncio, desconforto, porque você quer ouvir as suas músicas, você quer ter o seu prazer ali naquela hora. Mas seja racional, é necessário. Se você tirar um dos streamings, se você diminuir a ida no shopping, se você diminuir o lanche de final de semana, é um dinheirinho que você consegue guardar. Então é você se privar num período, você observar o seu presente para você ganhar ali adiante no seu futuro e não viver o tempo inteiro na ansiedade de que a conta está chegando e eu não tenho como pagar. Então, são níveis de ansiedade e são níveis de depressão. Quando você está num nível baixo, como por exemplo, de fazer uma prova, de você ir lá e verificar o lugar onde vai ser feita a prova, como que você vai, quanto tempo demora, a condução que você vai pegar, tudo isso é um planejamento. Então, se um ônibus atrasa, já dá aquele desespero pequenininho. Se o metrô atrasa também, o desespero vai aumentando. Mas se você sai com um tempo maior ainda, demora 2 horas para chegar lá. Se você sai com 3 horas, ai que exagero. Mas você vai ficar sentado lá na porta, observando a paisagem, esperando o horário para você entrar na prova. Agora, quando você tem que sair correndo porque já está dando a hora, aí a ansiedade, aí é uma reação em cadeia, porque aí quando você senta para fazer a prova, parece que você esqueceu tudo que você estudou o tempo inteiro. Todo o preparo que você teve anteriormente, perde-se ali. Então é aquela, quando você se precavém, você evita o desespero, você evita a ansiedade. Isso num grau leve de ansiedade. Agora, quando se tem um grau mais acentuado, onde há a crise do pânico, onde você precisa ir para o pronto-socorro, com sintomas assim que parece uma ebulição dentro do seu corpo. A mão soa, os olhos tremem, a garganta seca, o coração dispara, o intestino dispara, tudo dispara. Aí você tem que parar no pronto-socorro e tem que ter o acompanhamento com um médico, né? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, vários tipos de acompanhamento. Só que você continua se nutrindo ainda daquilo que te causa ansiedade. Por isso que a terapia é importante nesse ponto, porque você mesmo não enxerga como que você está se prejudicando constantemente. A terapia ela vai te orientar. Percebe que você está fazendo isso em excesso e você não tinha essa noção. A partir de uma visão terapêutica, a terapia ela te dá indícios do que você está fazendo errado para te prejudicar. E isso é de uma forma inconsciente. A gente nunca vai querer se machucar, mas de forma inconsciente a gente continua agindo da mesma forma que sempre agiu, causando o mesmo erro que sempre ocorreu. Então parece que surge um problema, vem outro, e mais outro, e mais outro, por consequência do primeiro. Então, se você tem a capacidade de parar e raciocinar e perceber esses erros, você consegue reparar. Se você por si só não consegue reparar isso, aí você busca a ajuda de um terapeuta. Por que a terapia? Porque a terapia ela não vai simplesmente apontar seus defeitos. Ela vai explanar aquilo que você pode fazer de uma forma diferente do que você continua fazendo a vida inteira e está te dando os mesmos resultados. Os mesmos resultados que te promove a ansiedade, que te promove a depressão. E a depressão é diferente da ansiedade, porque é você não dar atenção para o momento presente e ficar só na memória do que passou, do que aconteceu há tempos atrás. Então o seu presente nunca é bom. Por consequência, o seu futuro também nunca será bom.
Por isso que você vai estar sempre olhando para trás. Agora, se você faz do seu presente um momento interessante, importante, o seu futuro se torna interessante e importante. Se você bloqueia a negação do momento presente, só quero saber do que aconteceu lá atrás, seja coisas boas ou coisas ruins. Se for coisas ruins, é pior ainda. Mas se você só vive naquela época das músicas boas, da minha infância, da turma legal, do trabalho legal, da turma, tudo de maravilhoso que te aconteceu, você não está reparando o que está acontecendo hoje. E aí daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você não vai ter uma memória sobre esse tempo presente de agora. Então parece que é um vácuo, e realmente é um vácuo. Se você reparar na pandemia, no começo era para ficar em quarentena 15 dias. Maravilha! Se fosse na época de alugar fita de vídeo, a gente ia pegar um monte de fita de vídeo, ficava lá e tá bom, daqui 15 dias a gente volta para a rua. Não, foram 45 dias. Aí eu te pergunto, qual é a memória desse tempo de pandemia? Ficamos muito tempo trancado em casa. Quando saímos meio desorientados. E se for te perguntar o que aconteceu na sua vida nesse período, muita gente não lembra, muita gente não sabe. Por quê? Estavam todos em ansiedade de que quando posso sair, quando posso voltar para a minha vida normal. E a vida normal, hoje em dia, ela está de certa forma anormal. Porque é sempre a rodinha de hamster, onde dormimos tarde porque temos vários compromissos, acordamos cedo, a condução, trânsito, seja que forma que for, para chegar no seu trabalho, é um trabalho que não te agrada, mas você continua lá porque você tem que pagar a sua fatura de cartão de crédito. Então estamos vivendo apenas para pagar contas. E não é essa a nossa missão aqui, pagar a conta. Nossa missão aqui é a gente se melhorar como pessoa. Precisa trabalhar? Óbvio, não é essa a questão. Só que quando você se melhora como pessoa, tudo ao seu redor muda. Tudo, absolutamente tudo. Então, estar em estado de ansiedade, depressão ou presença é muito diferente o resultado que você vai conquistar ali adiante. E ali adiante, não é você ficar se programando que eu vou guardar uma moeda no cofrinho todos os dias, porque daqui 10 anos eu vou ter não sei quanto. Eu vou guardar 1 milhão no banco, porque daqui não sei quantos anos eu vou ter não sei quanto. Não é essa a questão. Planejamento financeiro evita desespero de dívida. Isso é fato. Então, um planejamento financeiro é importante. Só que o trabalho, ele tem que ser feito de uma forma prazerosa. Você trabalha para pagar conta, só que você continua frustrado o tempo inteiro, porque não é essa a função que você gostaria de fazer, por exemplo. Então, se você trabalha naquilo que você gosta, você trabalha com prazer, não é com dificuldade, não é com reclamação, não é com inconformismo, não é encarar aquele chefe insuportável. Quando você trabalha num lugar que você gosta, na profissão que você se encaixa, você vai com prazer. Então, pegar um trânsito não é incômodo. É sabido que aquele lugar sempre tem trânsito, ainda mais em tal dia da semana, em tal horário do dia. Então, você sai mais cedo, você sabe o que pode acontecer naquele lugar, naquele trajeto. Então, você se prepara. Agora, quando você não quer trabalhar mais naquele local, pode observar. Você tem que sair 10 horas, você sai 10h05. E vai aumentando esse período. E todos os dias você chega atrasado, porque afinal de contas você não quer mais estar lá. Mas tem que estar. Não tem que estar. Aí é que é a questão. Não tem que estar. Você pode se programar. Eu preciso de um curso novo, de uma habilidade nova, eu preciso dar uma revisada no meu currículo para mandar para outros lugares. Então eu vou trabalhar todos os dias, mas me preparando para uma outra empresa, para uma outra profissão, para uma outra função, desde que te dê prazer. Quando você trabalha com prazer, você dorme tranquilo,
Você acorda disposto. E o valor que você recebe no final do mês, no diário, seja lá como for a sua renda, é uma coisa onde você vai se programando financeiramente para que você não passe o sufoco que causa ansiedade. O brasileiro hoje em dia está num estresse gigantesco por conta de dívidas, acúmulo de contas a pagar. Mas quando você coloca na ponta do lápis, ali no caderno mesmo, o que você gasta todos os meses, os boletos vão chegando e você vai pagando sem saber quanto que é. E aí quando chega o boleto novo, o desespero toma conta, principalmente do cartão de crédito. Então, estar num estado de ansiedade e de depressão é você estar ausente do seu momento atual. E o seu momento atual, esse hoje, o presente, é o que te faz no futuro. Pela física quântica, a gente não tem aquela linha do tempo, presente, passado, futuro. Você está aqui no presente, mas você pode ir para o futuro, você pode voltar no passado. Como isso? Numa situação de perdão, por exemplo. Eu não tenho como reencontrar aquela pessoa. Eu posso voltar na minha memória, na minha cabeça, nos meus pensamentos, voltar naquela situação e com o meu sentimento emanar o perdão. Isso é voltar no passado. Ir para o futuro é, por exemplo, eu quero comprar uma blusa nova. Então eu coloco na minha imagem, na minha cabeça, na minha mente, que tipo de blusa que é, que cor que ela é, que tecido que ela é. E me ver vestida com aquela blusa. Isso é eu me colocar no futuro. Então a gente tem a condição, a nossa mente ela tem a condição de vagar pelos 4 cantos. E isso faz com que cocriamos situações. Então, se eu coloco na minha mente que eu quero uma blusa de tal cor, de tal tecido, de tal tamanho, e me vejo vestida com aquela blusa, a probabilidade de eu simplesmente estar passando por uma loja e encontrar uma blusa parecida ou da mesma forma como a que eu quero é muito maior do que eu simplesmente ir para a rua e falar, hoje eu vou comprar uma blusa. Não já aconteceu de você sair, hoje eu vou comprar roupa porque mudou a estação, então eu tenho que comprar roupa de verão, eu tenho que comprar roupa de inverno, e você anda o dia inteiro e você não acha nada de interessante. Você traz algumas coisas ali porque tem que trazer. Aí quando você vai provar, o modelo não agrada, a cor não agrada, o tamanho não agrada, então teria sido melhor se não tivesse comprado. Mas já comprou, e agora? Volta lá, troca. Então, assim, são desconfortos que acontecem. Agora, quando você cocria o que você quer, você se planeja para conquistar aquilo. Então, você quer uma blusa, você imagina vestida com aquela blusa. Você quer um carro, você imagina você dirigindo aquele carro. Você quer uma casa, você imagina você dentro da sua nova casa. E aí você vai trabalhando, aí você vai buscar uma educação financeira para pagar aquela conta juntar aquele dinheiro para você ter a blusa, ter o carro, ter a casa. Isso é uma programação. Isso é você ter o controle das suas atitudes, da sua mente. Agora, quando você só lembra que aos 15 anos você tinha não sei que cor, de que vai adiantar? Você não tem mais aquela blusa. Você não tem mais aquela situação. Então é rememorar. Rememorar é como se soltasse um balde das mesmas emoções que você teve lá no passado. Se foram boas, é a nostalgia. Então dá uma descarga de dopamina. E dopamina é bom. Só que é uma coisa que já não tem mais na tua mão. Vicia. Dopamina vicia. Da mesma forma que todos os dias você vai para academia, porque você olha lá no espelho e tá crescendo um músculozinho aqui. Isso é uma dopamina. A dopamina de você fazer uma publicação nas redes sociais e alguém dá um like. Olha, então eu vou ficar cada vez mais intensificando aquela publicação para que mais pessoas deem like. Tá, e daí? Você teve 2 likes, você teve 50 likes, você teve 1000 likes. E daí? Aí você fica na ansiedade de produzir um novo conteúdo para bater aquela meta. E você produz um conteúdo
top e não bate a meta que você queria. Aquela dopamina primeira vira uma frustração. E essa frustração dá estresse. Então o seu cortisol aumenta. Cortisol aumenta. Sabe aquele jogo de dominó que você empurra um e todos caem? É isso que acontece no corpo da gente. Quando o cortisol aumenta demais, aquela cadeia dispara e a queda é inevitável. Então, é assim, programações do nosso dia. Nosso dia tem 24 horas. Precisamos dormir. Tem pessoas que dormem 4 horas e está totalmente disposto no dia seguinte. Tem pessoas que precisam dormir 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, cada um no seu organismo. Só que o momento que você está ativo, você coloca cada vez mais responsabilidades. Então você tem uma agenda com limites. Até tal hora eu faço tal coisa. Passou dessa hora eu já não faço mais, porque eu tenho que ter o meu almoço tranquilo, eu tenho que ter o meu jantar tranquilo, eu tenho que ter a convivência com a minha família de uma forma tranquila, eu tenho que ter o meu sono tranquilo, para que no dia seguinte eu dê conta de todas as atividades que eu tenho programada e lidar com os imprevistos que acontecem. Porque todo dia acontece um imprevisto. Todo dia. É uma ligação que vem, onde você tem que sair correndo para fazer tal coisa, você tem que buscar um documento não sei do que, você tem que responder aquele e-mail que tem data, tem hora para você responder, e tem as suas atividades cotidianas. E às vezes lidar com isso, muitas pessoas não conseguem. Ela está restrita ali naquele controle de que vai fazer apenas isso. Quando toca o telefone, é um desespero. Por quê? Adquirimos cada vez mais atividades para fazer em curto período de tempo. Porém, perdemos grande parte do tempo ali nas redes sociais. Em coisas que não vão te acrescentar. Se você está na rede social buscando informação ou divulgando o seu trabalho, fazendo uma parte produtiva, maravilha, só que você não passa grande parte do dia ali. Só que você olha na condução, por exemplo, é rara a pessoa que está olhando a paisagem, as pessoas, que não está com a cabeça baixa, olhando o celular. É raro. Em pé, a pessoa está em pé, ou ela segura, ou ela fica com o celular, pois ela fica surfando para não largar o celular. E como é que pode? Então, aí quando ela desce, ela percebe que ela desceu na estação anterior ou na posterior. Olha, e aí sai correndo, porque o horário já deu. Então, assim, a ansiedade, num grau leve, ela pode ser evitada. A ansiedade já em estado elevado, em crise de síndrome do pânico ou fobia, você não quer mais ter relacionamento com pessoas, você não quer mais sair de casa, você não quer mais encontrar as pessoas na rua, você tem pânico em sair de casa. Aí é um estágio onde você precisa de um acompanhamento terapêutico, você precisa de psicólogo, psiquiatra, psicanalista, porque ir para o pronto-socorro com o coração disparado, a impressão de que a pressão elevou, mas só que vários outros sintomas que não encaixam. E aí o médico fala, faz o acompanhamento porque você está com crise de ansiedade, ou simplesmente dá o diagnóstico, crise de ansiedade. E agora, faz o quê? Então é você buscar uma terapia para que você se torne consciente do seu momento presente. E quem está em crise de síndrome do pânico, não adianta você falar, senta e medita, respira. Não, não dá. Não dá. Aí a pessoa vai ficar com mais ansiedade ainda. Então há várias terapias que você pode fazer de uma forma online. Você não precisa sair de casa para você fazer a terapia. Se você tem alguém para conversar, converse. Se você não tem, fale você mesmo. Vai falar, ai, tô louca agora, falando sozinha. Não. O que você fala, você coloca para fora. Você escuta e o seu subconsciente entende a necessidade de transformar aquilo. Só que você precisa auxiliar também, de uma maneira que você nutra os seus pensamentos,
os seus sentimentos, as suas atitudes com coisas que vão te positivar. Não com coisas que não vão te acrescentar em absolutamente nada. Uma coisa, você, por exemplo, você está com fome, se você comer uma panela de arroz e feijão, você está alimentado, mas você não está nutrido. Nutrido é você ter um suco, é você ter uma fruta, você ter uma verdura, um legume, uma diversidade de alimentos. Então, uma coisa é você estar alimentado com uma panela de arroz e feijão. Outra coisa é você estar nutrido com uma colher de arroz, uma colher de feijão, uma salada, um suco, uma fruta. Isso é nutrição. Da mesma forma alimentícia, mas a intelectual, a financeira, os relacionamentos, as suas atitudes, para que você saia da depressão e da ansiedade e perceba seu estado de presença no momento presente. Esse é o nosso recado de hoje. Gratidão e até a próxima. É isso aí, ó, gente. Ó, Alda Marinês, a nossa terapia continua, porque agora chegou a nossa rodada de perguntas aqui para a Alda. E hoje tem umas perguntas bem bacanas, bem interessantes aqui. Alda, para mim, primeiramente... Pode beber água, Alda. Beba sua... como que chama aquilo lá que você sempre fala? O nome do doutor lá, como que chama? Que é uma bebida? Florais de Bach. Isso, é isso? É. Aqui? Esse é? Não, aqui é água de cravo. Senão já ia tomar florais de Bach, já. Água de cravo serve pra quê, Alda? Água de cravo, ela é boa pra pele. Ah. Ela é boa para os rins. É boa pra imunidade. Cadê os cravos? Aqui eu coei. Ah, então tá saborizada. Só saborizada. Mas tem que ferver, esquentar, como é que é? Não, eu só coloco o cravo de ontem pra hoje. Interessante. Muito bem. Essa é a nutrição. Porque, por exemplo, você come cravo todo dia? Toda hora? Eu gosto. Mas você come? Eu como. Todo dia? Não. Então você precisa dos nutrientes de todos os alimentos. Eu não vou fazer cravo canjica, arroz doce todo dia, toda hora. Não. Mas eu posso colocar na água. Eu posso colocar uma casca de maçã aqui, eu posso colocar uma casca de abacaxi. Perfeito. Então, eu posso colocar qualquer erva aqui dentro. Tá vendo aí, gente? Só quem tem pressão alta tem que tomar cuidado. Com cravo? Com cravo e com o alecrim. Alecrim. E a canela. Canela é verdade. Uma vez eu tomei chá de canela e eu passei mal. Então, aí não é tudo que se pode. O negócio é e forte. nem a quantidade. Tem que saber a quantidade para fazer de uma forma que vai te nutrir e não te causar algum tipo de desconforto. Verdade. Gente, ó, enquanto ela vai dar um gole aqui na água saborizada com cravos da Índia, a gente vai fazer a nossa rodada de pergunta aqui pra Alda. E você pode mandar sua pergunta através do 985719636 e a gente vai bater naquele papo super interessante. Deixa eu ver aqui. O DJ Poperô. Fala, DJ Poperô. E aí, DJ, bom dia, bom dia. Eu tô nesse caminho aí da ansiedade, hein? Aí, Alda. Você vê? E aí, o que faz? E é um DJ, né? E é um DJ, cara. Trabalha mexe com música, sabe muito bem que a Ô, música DJ. só faz benefícios. Ô, DJ, o que tá acontecendo com esse coraçãozinho, DJ? Alda, e aí? O que pode ser feito na visão holística? Então, aí depende do grau de ansiedade que ele tá. Porque desde uma meditação, desde os florais de Bach, uma massagem terapêutica, a musicoterapia, que ele bem conhece muito bem, a dança é uma terapia, por exemplo. Certo. A prática de esportes, você restringir o uso do celular em alguns momentos, principalmente próximo do horário de dormir, faz com que você se torne mais produtivo, mais focado naquilo que vai te fazer bem. Então, literalmente, você tem que parar, raciocinar com um caderno na mão o que é que está te causando ansiedade. E evitar situações que causam estresse. O que causa o estresse na pessoa, né? O que é? Determinado assunto? Então evita... mas é um assunto inevitável. Então procura resolver o problema. Mas vai te acrescentar aquele assunto? É porque, por exemplo, chega notícias de televisão, de jornal. Uma vez eu comecei a ficar percebendo que eu ficava assistindo muito jornal, esse jornal policial aí, que passa em todas as TV.
e mata aqui, mata ali, mata lá, e matou, e tá matando, e vai matar. Aí eu comecei a perceber que eu tô ficando com medo de sair na rua. É isso que acontece. Então a gente tem tudo à disposição. Só que tem coisas que não é necessário. O que vai te acrescentar você ouvir aquele jornal de que matou, de que roubou, de que, né? É só negativo. E mata. Eu falei, nossa, cara, eu tenho que desapegar disso daqui, que isso aí tá me fazendo mal, mas só que eu fico naquilo, sabe? Antigamente eu tinha o costume de acordar cedo e acompanhar o jornal para saber como que tá o trânsito. Hoje em dia você abre a rede social, principalmente aqui no nosso bairro, tá lá dizendo tudo, o tempo ao vivo, né? Só que você assistia o jornal da televisão e ela não falava do trânsito daqui. Então você ficava acompanhando que o mundo estava acabando. Só que aí dá aquele desespero. E é necessário, você tá no outro extremo da cidade. Precisa acompanhar tudo isso. E quando fala da cidade Tiradentes, isso é coisa ruim, né? Então. Aí você fica, meu Deus, não vou sair. Ai, tá na esquina. O perigo tá ali. Ai, não tem um comercial que agora... Se você percebeu, Alda, tem um comercial... Acho que é de uma empresa de alarme de casa. A pessoa tá deitada pra dormir, ela fala... E se o ladrão entrar? Será que tem gente lá em casa? Será que o guarda tá olhando? Quer dizer, a pessoa tem que dormir, mas a cabeça dela tá... E isso é intencional, né? Já tem o tal das mensagens subliminares ali, que assim, é por isso que tudo está à disposição, mas a gente não precisa absorver tudo. Televisão, pra mim, é como eu já falei, em casa só serve pra um filme, nada além. Verdade. Nada além. Alda, tem aqui a Jaque Sparrow Tequila, do nosso setor G, tá falando assim: bom dia, Alda. Eu tive um princípio de infarto e minha médica disse que eu também tive uma crise de ansiedade e estou... Cadê? Subiu? Tá aqui. E estou tendo que tomar valeriana para dormir e toda vez que eu tiver em crise, eu tenho crise quando tenho algo para fazer e fico pensando no dia e horário para não perder a hora. Ela fica já no amanhã. Então, só que aí é ela toma valeriana para dormir, ela dorme, mas ela tem a noção do que causa, qual é a base da ansiedade dela? Então, mas aí a pessoa dorme, meu toque do meu celular é a super máquina. A pessoa dorme e muitas das vezes a mente ainda fica, né? Fica porque a causa não está sendo tratada. Não está sendo tratada. Então é a mesma coisa que você, por exemplo, se você tomar uma bebida alcoólica, você vai ficar com o seu consciente ali deturpado. Então você está dormindo a noite toda, porém você acorda já na ansiedade do que vai fazer. Então o que é a base da sua ansiedade não está sendo tratado. A valeriana ela vai ajudar muito para você relaxar, para você conseguir dormir. Dormiu, maravilha. Se conseguiu dormir a noite inteira, ótimo. Só que você já acorda pilhada. Então você abre os olhos já pensando, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, como que eu vou, onde que eu vou, como é que vai ser. Então a causa da ansiedade não está sendo tratada. Verdade. Então, é só um relaxante para você conseguir dormir. E aí seria o ciclo circadiano, né? E aí acorda com aquela nhaca, né? Daquele remédio ruim, cara. Meu, a melhor coisa que tem, toma erva cidreira, é bom pra dormir. Suco de maracujá forte, bem forte, a pessoa dorme. Então, só que aí vai fazer você dormir, você vai entrar num estado de relaxamento profundo. Só que a hora que você acordar, você já acorda pilhado. Então, mas será que não é uma parte espiritual? Não, eu acredito mais... Vibracional? Vibracional, sim. Só que uma coisa acaba levando na outra. Só que se você tem a consciência do que te machuca, aí você consegue evitar. Quando eu tive depressão, olha só, quando eu tive depressão, eu lembro que quando eu estava acordado, eu estava triste. Quando eu dormia, eu não sentia tristeza. Então, vou dormir o dia inteiro, né? Aí a vontade de querer dormir o dia inteiro. Acaba virando a procrastinação, que aí abaixa também a sua frequência vibratória, aí entra no tal do espiritual. Exato. Que uma coisa é consequência da outra. Então, por que fazer terapia? Todo mundo precisa de terapia, em graus distintos. Então, se você, por exemplo, faz uma dança, é uma terapia. Perfeito. Se você faz um esporte, uma terapia. Né? Sim, só que eu não posso simplesmente viver de dança.
eu tenho que acrescentar alguma outra coisa, dependendo do grau da ansiedade. Perfeito. E fazer a terapia, gente, tem que tirar essa crença de que terapia é coisa de louco. Ó, ela continua dizendo assim, Alda: eu estou tendo que medir a pressão 3 vezes ao dia, fora as medicações para acalmar e me relaxar. E a ansiedade começa quando um batimento acelerado do meu coração bate descompensado. Dá falta de ar, tremores, calafrios, fora que na cabeça passa tudo. Principalmente que a pessoa vai morrer, né? Eu vou morrer agora. Não, é agora. Não, é agora. Não, é agora. Mas olha que angústia, você medir a pressão 3 vezes por dia. Ela tem um aparelho de aferir a pressão arterial? Se ela tem, deixa eu ver aqui. Ela fica medindo ali mais de 3 vezes. E se dá elevado, ela fala que o aparelho deu problema. Ela mede de novo e de novo. Ou ela tem que se deslocar 3 vezes durante o dia até o posto de saúde para verificar a pressão. Isso causa ansiedade. Seja ela lá no conforto. Então, tá lá porque ela foi andando, e fica naquela, pegou condução, pegou carro, tanto faz. E a pessoa fica, vai estar alta, e chega lá a pressão tá alta. Só que aí eu pergunto, por exemplo, ela usa tempero industrializado? Ela tem o uso do sal constante? Tá vendo? Os alimentos dela são mais naturais? Ela para fazer uma respiração durante o dia? Sim. Ela usa um floral de Bach? Ela tem a consciência do que realmente está despertando esse aumento de pressão, por consequência, a crise de ansiedade? Ela está se policiando em certas situações que causam o estresse ou a ansiedade nela? Pois é. Em relação então, a pressão alta, por exemplo, você toma um medicamento para ele controlar a sua pressão. É como se fosse você tampando uma bomba. Se você não toma um medicamento, vai explodir no aumento da pressão. Só que, em contrapartida, é isso que eu falo de estar no momento presente. Então, eu não quero ter o aumento da pressão, eu não quero ter uma crise de ansiedade. Vou no médico, ele me dá um medicamento para pressão, eu tenho que controlar 3 vezes ao dia. Mas eu estou fazendo uma reeducação alimentar, eu faço um esporte. E hoje em dia, para o médico enfiar um antidepressivo é facinho, né? Para qualquer pessoa. Toma. Qualquer pessoa, entre aspas, toma. Né? Toma. É mais fácil do que antigamente. E se bobear, a gente acaba virando até cobaia. Presta atenção, cuidado. Mas hoje em dia, se você vê o nosso dia a dia, ele está numa indução da ansiedade. Ele induz você à ansiedade. Mas talvez o que a pessoa está passando é um problema, não é ansiedade. É um problema. Então, ela quer resolver e ela ainda não encontrou. Não é aquela ansiedade, ai meu Deus, e agora? Não. É um problema que ela passou aquela semana toda tentando resolver o problema e não conseguiu. Mas depois que ela resolve o problema, fala, pufa, acabou, graças a Deus. Ela continua assim, a minha ansiedade, Alda, foi tão forte que fui confundida com um princípio de infarto. Não posso me emocionar durante o dia. Alda, tem algum chá calmante para se tomar antes de dormir? Outra coisa, Alda, que não posso tomar é o gengibre, pois ele eleva a minha pressão. Eu não posso assistir filmes que falam de morte, de velhinhos, coisas que acontecem como a Terra, meteoritos, meteoros, a atmosfera, tipo catástrofes climáticas, né? E não posso fazer por enquanto exercício como antes de ter a crise. Fazia tudo que era atividade física. Contudo, os médicos pedem para comer mais verduras, legumes e peixe. A primeira coisa que o médico pede, eu tô até falando hoje lá na academia, lá, fala com a gente assim, você faz atividade física? Eu? Não, o médico fala, quando você vai fazer uma consulta, ele fala, você pratica com atividade física? Aí você fala, não, ele fala, então precisa colocar atividade física no seu dia a dia. Sim. Então, Alda, ela quer saber se tem algum chá? Chá do quê? Chá de nada. Buscar a causa da ansiedade. Porque uma coisa, por exemplo, Perfeito. Eu tenho pavor de barata. Você? Nossa, eu tenho verdadeiro desespero com barata. Só que é aquela, eu encontro uma barata, eu mato, eu grito, eu xingo, eu dou uma chinelada, é um farfê. Pronto, acabou. Agora eu tenho medo de meteoro, eu tenho medo de onda, eu tenho medo de vento, eu tenho medo de chuva. Aí tem alguma coisa. Então dá um chá. Chá de quê? Chá de qualquer coisa. Você vai dormir e aí no dia seguinte continua aquele desespero. Então qual é a recomendação? Terapia.
florais de bar. Só que você ir lá na drogaria e comprar aquele floral que tá lá no display, tá lá, floral para ansiedade. Você tem uma ansiedade, eu também tenho uma ansiedade. Vamos nós dois lá comprar o mesmo remédio. Vai servir para você? Não. E vai servir para mim? Depende. Então é assim, você tendo um floral específico para sua situação, aí sim, aí você vai perder. Ela falou que ela tá com estresse com os filhos adolescentes. Então, aí é aquela, qual é a causa verdadeira do estresse dela? Filhos adolescentes ou é o meteoro que está chegando? Entende? Por isso que você buscar a causa, você evita todo esse tipo de transtorno. Por isso que a terapia é importante. Principalmente nesse caso, que são vários fatores. Então, a terapia com florais de bar específico para você vai te fazer sair dessa situação de total tentativa de controle, porque a ansiedade nada mais é do que você tentar controlar. Então, ao mesmo tempo que ela tem problema com os filhos, por exemplo, tô com problema com um filho adolescente. Ai, que bom que ele saísse tudo daqui, eu pudesse deitar o dia inteiro. Ó, eu não sei se eu tenho ansiedade, mas se a pessoa falar pra mim assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, viu? Eu tô do seu lado. Eu falo, Alda, eu preciso te contar uma coisa urgente, mas amanhã eu te falo. Ah, não, Aí você acordou o dragão, cara. Você vai ter que falar agora, pô. Por que esse desespero? Não, porque já que é agora, eu resolvi agora. É urgente? Então não. Resolve agora, pô. Mas não é, se é pra falar amanhã. Então, aí você me... Por que cutucou, aí você né? me matou, cara. Não. Ou falar agora, não precisa falar amanhã, não, pô. Porque aí eu vou ficar. O que foi? O que foi? O que sabe? E aí, fala agora o que aconteceu. O que é? Aí eu vou ficar, sabe, pensando um monte de coisa. O que eu fiz? O que é? Sabe? E sempre puxa pro seu lado, né? É, não, a gente só pensa o pior, né? A gente nunca pensa o melhor. Pois é, gente. Será, Por que a gente cara? tem essa negatividade tão grande dentro de cada um de nós? Aí quando você se depara com isso, por exemplo, vou te falar só amanhã. Ah, tá bom, então deixa eu fazer minhas coisas. Só que a gente não tem fica essa curiosa pra facilidade. saber o que é? Eu já tive muito. Hoje em dia já não mais. Você quer falar agora, fala. Você não quer Ó, depois... vamos supor, vamos voltar aqui, ó, só pra gente dar uma aliviada no assunto. Vamos supor, no tempo de namoro. Aí seu namorado não foi te ver segunda, terça, quarta, quinta. Não foi te ver. Aí chega sexta-feira e ele fala assim, olha, Alda, amanhã eu preciso falar com você uma coisa séria. Aí você fala, pô, ele vai terminar comigo. De duas, uma. Se fosse lá atrás, Não é? Antigamente, sim. Falta de Hoje em dia, maturidade e não. tal. Sabe o que é? Eu tô correndo atrás das minhas coisas, ele tá correndo atrás das coisas dele. Mas agora você tem maturidade. Então, é porque eu tô o quê? Não. No meu momento presente. Certo. É a mesma coisa, a ansiedade com relacionamento que você tá falando. A menina manda mensagem de manhã, não respondeu. Manda no meio do dia, antes do almoço, não respondeu. Manda no almoço, manda na janta, manda o dia inteiro, manda 10 mensagens. Você pensa, ou faz 10 ligações. Hoje em dia, como a gente tem o WhatsApp, por exemplo, você não liga mais para ninguém. Então você manda mensagem. Uma coisa é eu te mandar uma mensagem agora, 6 horas da manhã, e até agora você não viu. O que eu vou imaginar? Agora as pessoas colocaram assim, ó. Será que não está trabalhando? Será que não está estudando? Será que não está dormindo até tá agora? me traindo? É a primeira coisa que a gente pensa, tá me traindo, tá com outro, tá fazendo, tá vendo? Ó, hoje em dia tem um negócio que põe no celular que só aparece os né, visto. Quando a gente vê, fica azul, né? Sim. Agora não, agora a pessoa viu, mas parece que ela não viu. Sim, Só aparece sim. E outra também, colocaram um negócio, eu não sei como que faz, eu tenho que aprender. Que a pessoa tá online, mas não aparece que tá online. É. Tem Mas isso sabe também. por que isso também? Porque, por exemplo, você me manda uma mensagem agora, aí aparece ali que eu visualizei. Você tá com um celular na mão esperando eu responder. Perfeito. Só que eu não posso responder agora. Só que isso dispara um gatilho de ansiedade na pessoa que está ali. Se eu mandei a mensagem e você viu, você está online, então você tem por obrigação me responder. E não é assim que funciona. Às vezes eu abri a sua mensagem e eu estou pensando ali o que eu vou responder. E daqui a pouco eu respondo. Pior Ou coisa que eu tem estou no é trânsito. mensagem escrita, Alda. Pior coisa que tem é mensagem escrita. Por exemplo, eu te perguntei alguma coisa, eu te mandei um áudio. Alda, parará, piriri. Aí você me mandou uma resposta escrita. Olha, vamos fazer o seguinte. Quando eu chegar em casa, eu vou ver se eu consigo resolver. Aí, se eu não tô bem espiritualmente, com a cabeça boa, eu vou entender que você falou assim, ó.
Olha, quando eu chegar em casa eu vejo. Quer dizer, eu entendi do meu jeito, não foi a isso. Vírgula, o tom. O tom, tudo. Eu falei, aí já vou te mandar. Por que você tá falando assim comigo? Ué, mas isso... Calma, você entendeu, Alda? Ó, a Jaque tá falando aqui, ó. Ô, Alda, isso não tem jeito, preciso ser rica para ir para um spa e esquecer tudo. O spa seria a solução? Não. Né? Tá vendo? Sou estressada de nascença e as 2 horas que fico calma, alguém me cutuca. Hoje em dia, não dá para não estressar com o dia a dia, Max. Mas a gente... Assim, pô, eu não sou um cara estressado. Tem coisas que me estressam. E as coisas que me estressam, eu procuro me policiar. Por exemplo, discussão, me estressa. Se ficar, vou falar assim, Aldo, tira a bolsa dali, põe a bolsa aqui. Mas por quê? Então deixa aí. Max, sim. Então deixa aí. Não tem problema nenhum. Se você, Alda, chega a falar assim, que você deixa o controle aqui, que o controle é lá, que para lá, põe lá. Você vê que são detalhes, né? São picuinhas, coisas pequenas, desnecessárias. Ou eu tô ficando velho e ficando maturo, né? Não, eu acho que é mania, são coisas desnecessárias. Não gosto de discussão, não gosto de briga. Agora, a partir do momento que eu briguei, me estressei, aí azedou o pé do frango, porque aí, até eu melhorar, cara, vai demorar uns dias. E eu sou ruim de melhorar, viu? Pra mim melhorar, eu vou ter que esquecer. Alda, sobre a sua ótica holística e quântica, poderíamos dizer que a depressão é uma desordem na frequência vibracional do ser? Sim. Sim, porque se você está lá no passado, você está vivendo situações antigas que te trouxeram emoções. Geralmente emoções que te causaram algum tipo de frustração. Ou você não consegue lidar com o momento presente atual. É que nem eu dei exemplo da música. Você ouvia músicas antigas, elas te despertavam algum tipo de emoção. Hoje você escuta as músicas atuais, é um inconformismo que você pode ter. Ou ainda, na questão da música, você lembrar de coisas que te machucaram. E esse relembrar essas coisas que te machucaram te promove uma descarga hormonal. Essa descarga hormonal vai reverberar em todo o seu corpo e nas suas emoções. E isso faz com que você entre num estado maior de depressão e baixe sim a sua frequência de vibração. Eu já fui essa pessoa aí, cara, de ficar lembrando do passado só o que aconteceu de ruim. É chato, né, a pessoa que fica lembrando do passado. Só aquela parte ruim. A Alda me traiu. Porque a Alda me traiu e ela foi embora e levou o cachorro. E aí, passou-se 20 anos e eu tô nessa. A Alda me traiu. Você sabe qual que é o bom do passado? Você encontrar, por exemplo, amigos do passado. Lembra quando a gente fazia isso, fazia aquilo? Aquilo ali te desperta tanta alegria. Sim. E aí Mas tem gente que lembra só coisa ruim, Alda, do passado. Então, mas aí são escolhas, só Max. Sofrimento, são escolhas. Aí fica naquele chororô, você fala, mano, mas já foi, cara. Quando você já consegue... casou, já tá com outro, teve filho. Sim, mas quando você consegue desapegar, perdoar. Isso, exatamente. Você não leva mais em consideração as coisas ruins que aconteceram por causa do perdão. Quando você perdoa, você lembra da pessoa, você lembra da situação, mas não dói. Então é por isso que é opcional. É opcional. Aí a pessoa fica naquele chororô toda vez. Não tem. Você nunca teve uma amiga, um colega, sei lá, um conhecido que fica. Aí você fala, ai meu Deus, já vem com a mesma conversa, cara. Ai que Alda, Alda, é que. Né? Fala, pô, na mesma conversa, cara. Vira o disco, não é? Não tem uma expressão pra... Vira o disco, cara. Eu tenho um conhecido. Não vou trabalhar com nomes, não. Eu não sei, cara. Pra mim, ele não foi legal no casamento. O casamento acabou. Uhum. Agora que ele descobriu que quer ficar com a mulher. Eu falei, mano, você não quer ficar com a mulher, cara. Se você tivesse ficar com a mulher, você tinha tratado ela bem, você tinha cuidado do seu casamento. Entendeu? Vai ver se você humilhou sua ex-esposa, vai ver você aprontou, vai ver você falou um monte de asneira pra ela, que ela guardou no coração. E agora ela catou raiva e ódio de você, cara. Ela não quer mais te ver, mano. Aí, mas eu tô com saudade. Aí toda vez que me vê, não, sai dessa rua escura, cara. Pelo amor de Deus. Alda, tem áudio pra você. Oi. Max, não dá não, Max. Quem hoje em dia não fica nervosa com nada, não se preocupa com nada. Quem hoje em dia é calma 100%. Não tem como, Max.
sangue de barata, nem as próprias baratas tá tendo mais, que tirar nós. Gente, é verdade. O estresse vem sem você pedir, sem você chamar. E nossa crise de ansiedade chega quando a gente tá em repouso. Igual no dia que eu tive. Eu estava dormindo, deu aquele pico, dormindo, e foi confundido com um princípio de infarto. Nossa, Max, hoje em dia não tem como você ficar quietinha, calminha, boazinha, pensando, né? Que nada vai te preocupar. Tudo, né? Todo mês chega uma preocupação, todo mês chega um estresse, todo dia tem alguém te cutucando. Então, desculpa, Max, nem sendo rica, a gente vamos ser calma. A gente tem que deixar uns minutos da nossa vida para respirar, para sorrir, para brincar. Eu tô aprendendo a cantar. Eu já tive depressão, eu falo pra você. Eu nunca fui de ficar parado ouvindo música. Hoje em dia, eu tô nervosa, coloco o rádio no último volume e canto alto. Isso. Pra soltar toda a raiva, pra soltar todo o nervoso. Porque é só assim pra gente soltar toda aquela energia ruim que tá travada, senão a gente morre. Verdade. E realmente, se a gente ficar guardando coisas ruins dentro da gente e não soltar, a gente explode. Verdade. E eu tô soltando cantando alto. Verdade. Que foi o remédio que me acalmou e tá me acalmando. E é de graça, não é pelo SUS não, é de graça. Ó, e se você guardar muito, você fica, ou você explode ou você perde o réu primário. Né? Só que tem um porém também. Não é ficando rica que vai perder a ansiedade e a depressão. Quantos ricos tem? Caso contrário, os milionários, bilionários, trilhardários não teriam esse tipo de coisa. Se davam também, né? Pois é. Ó, acho que a Flávia tá falando alguma coisinha. Fala, Flávia Nogueira. A Flávia tá romântica, Aldo. Ela teve uma noite enamorada aí com o Pascoalão lá, que é o amor dela. E aí eles foram não sei pra onde aí, só sei que ela voltou diferente, toda romântica. Toda música que ela pede é romântica. Olha que coisa. Oi. Ai, a Alda é a mãe da paciência, né? O jeito dela falar já é todo calma, mundo fala assim, isso. Mas a gente entrar nesse ritmo de sossego, de calmaria é complicado. Mas eu sou uma pessoa bem estressada. Todo mundo fala que eu sou estressada. Você? Pode não parecer, mas eu sou. Mas melhorei muito. Mas na questão mesmo da gente ficar se policiando, né? Me policiando para não atingir outras pessoas e deixar outras pessoas tão estressadas quanto eu. Melhorei bastante, graças a Deus. Mas com uma busca interior mesmo, sabe? Eu mesma me policiando, me cuidando para melhorar. Eu acho que a gente não precisa de um spa, não. A gente, que nem a Jaque disse, eu acho que a gente consegue, sim. A gente consegue melhorar aos poucos, mas se fizer uma lutinha ali, a gente consegue, sim. Boa, verdade. Ó, o efeito da dopamina, né, Alda? Ajuda bastante, né? A dopamina, ela é maravilhosa. Só que a dopamina você consegue como? Com conquista. Qualquer tipo de conquista. Então você quer ir lá na academia conquistar um músculo maior, você precisa esforçar e trabalhar naquele músculo para você ter a própria liberação de dopamina. E aí você olhar no espelho e falar, olha, consegui. Isso te desperta a dopamina. Só que você ter noção daquilo que te desagrada. Por exemplo, eu não gosto de mentira. Então se você mente, você perde 1000 pontos. Então eu tô ali, mas eu tô observando. Então eu vou evitar situações que me causam, que você pode mentir. Eu não gosto de noticiário sensacionalista, então eu não vou participar de um noticiário sensacionalista. Eu não gosto de várias coisas, então eu tendo noção das coisas que eu não gosto, eu vou procurar evitar. Agora, se eu tô aqui e tá ligada à TV num noticiário sensacionalista, eu não tô aqui, não tenho que estar assistindo? Não. Eu posso me dedicar a outra coisa, mesmo a TV estando ligada naquele noticiário. Então é você focar naquilo que te agrada e desfocar daquilo que te incomoda. Ô, Alda, quando a pessoa surta, muitas das vezes é porque ela tá guardando muito, né? Tá guardando aquela raiva, aquela coisa que ela queria falar pra alguém, pra pessoa, ou aquela situação que tá desagradando ela só tá guardando, acumulando, e ela não tá deixando embora.
Ela só tá acumulando. Então chega um momento que ela surta, né? E o surto, ele vem por quê? Guardar tudo vem por quê? Por dois motivos. Ou porque eu tô salvando o mundo, então eu sou forte, eu tenho que aguentar tudo, ou porque eu tenho medo de me expressar. Então, de duas uma, eu guardo porque eu vou salvar todo mundo, então eu não posso gritar com você porque você vai se ofender, mas eu fico ofendida. Mas a minha vontade é gritar. Então é do nada, que nunca é do nada, né? Vem sempre um gota a gota ali acrescentando. De repente você não gritou comigo, mas você foi um pouquinho grosseiro. Uau! Aí as pessoas falam, nossa, Alda, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Do nada você tem esse rompante. Só que não é do nada. É bipolar. Então, só que é aquela, se eu sei que eu não gosto desse tipo de situação, por que eu ainda me mantenho ali? Chega e fala, não brinca comigo desse jeito. Viu, gente? Não brinca comigo desse jeito, não fala comigo assim, não fala assim comigo na frente das pessoas. A gente tem que aprender a falar, porque parece que a gente foi criada... Não, deixa. É assim sempre mesmo. Contido, né? Não deixa assim mesmo. Só que aí também tem uma coisa, você precisa de um tempo para sair daquilo. Então, assim, eu não gosto que você fale desse jeito, eu falei para você. Aí você vai e faz de novo. Aí eu falo, olha, você já falou. É que tem gente que é ousada, né? Sabe que você não gosta e faz só pra ver você pegar fogo. Então, só que aí o que ela tá ganhando? Corta a amizade. O que ela tá ganhando? Então, como pessoa, não é cortar a amizade. Porque aí você corta a amizade com todo mundo que te causa algum tipo de transtorno. Eu sou assim, cara. Hoje em dia eu sou... Quer falar comigo, firmeza. Não quer falar comigo, olha, se eu puder te dar um abraço e falar, você é verdadeiro. Porque eu não ligo não, cara. É que eu tava falando em casa. Amigo. Eu não tenho não, amigo, pra levar assim em casa. Deita aí, fica aí. Não tenho, cara. Acho que eu tô mais assim. Eu tô ficando velho, eu tô ficando mais... Seletivo. Converso com todo mundo, brinco com todo mundo, mas amigo de verdade, eu vou falar assim... Todas as pessoas que eu achei que era meu amigo, não era. Eu era amigo dela. É porque você entregava a sua amizade de bom grado, né? Aí você entrega o que você tem. Agora, se o outro não sabe corresponder... Alda, eu já estourei o tempo aqui, e o meu diretor ele já tá de olho aqui em mim. Para a gente finalizar, Alda, como que, na sua visão holística, o que pode inspirar uma nova forma de viver? Mais consciente, vibrante e harmônica no nosso universo interior. Você ter a consciência do que te faz bem. Boa. O que te faz bem, você nutre. O que não te faz bem, você vai cortando. Não consigo cortar de um dia para a noite. Ok, é um processo. Mas você ao menos tem consciência do que não te faz bem. E aí você vai cortando. A consciência de quem é você, do que você quer, do seu potencial, do seu limite, é fundamental para você sair da ansiedade. Então a culpa não é do outro. A responsabilidade é sua. Tá vendo aí, pessoal? Alda, obrigado por sua participação. Manda aí suas redes sociais. Meu DJ Popero, acompanha a Alda nas redes sociais aí. E esse episódio vai estar no YouTube e também no Facebook da Rádio Tiradentes FM para vocês ouvir e compartilhar com quem tá precisando, né? Sim. É fundamental, porque hoje em dia está todo mundo com uma intensidade de ansiedade muito grande. Na academia o pessoal me para e fala assim, nossa, aquela moça que vai de terça-feira, ela é tão calma. E ela é mesmo, você tem que conhecer ela ao vivo. Você vai falar, não, essa mulher não existe, cara. Ela mora na cidade de Tiradentes, mora. Ela é tão calma, ela passa uma paz. Eu falei, eu não sei se ela é calma assim, mas ela é calma, cara. Você sabe o que é interessante? Hoje em dia a pessoa ela vai para o hospital com crise de ansiedade. Só que ela faz o tratamento de depressão. E aí como é isso? Você tem ansiedade, mas tem a depressão. Você não foca no seu momento atual de forma alguma. Então você não consegue se conscientizar de você. Porque você está sempre adiante ou lá atrás. Eu que agradeço, Max, a oportunidade. Minha rede social é Alda Terapias Naturais. E o celular é o 97628-5770. 97628-5770. Consultas online? Consulta online, consulta presencial. Tem vários tipos de terapia que pode ser feita para diversos graus de ansiedade ou de depressão. Homens ou só mulheres? Homens, mulheres, crianças, idosos, ser humano. Olha aí, tá vendo, gente? Então,
depende de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Deixa eu ver o que a Flávia tá falando aqui. Oi. Nossa, e o lugar onde a Alda mora, né? Parece que você tá entrando assim debaixo da terra, você não ouve nada, é um sossego. Acho que é por isso que ela é calma desse jeito. É? Porque lá na casa dela, Quero morar lá. onde é o consultório dela ali, né? Onde ela faz lá a clínica dela de massagem, tudo, é muito sossegado. Eu quero morar nessa rua. Nada. É um lugar maravilhoso, dá vontade de ficar ali pra sempre. Não faz vontade, por favor. Onde é que é, Alda? É na Santo Riso. Na Santo Riso? A rua super movimentada, barulhenta. Não é Santo Riso que eu conheço, não. Fechou o portão, é outro lugar. É outro mundo, né? É outro mundo. Isso se chama Você paz. faz o seu próprio ambiente, né? É uma avenida movimentada, mas você fechou o portão, já era. Olha que legal. A Carol é calma, mas não cutuca ela não, que a calmaria dela assusta. Obrigado, Alda. A Jaque falando. Obrigado, Alda, por mais essa conversa produtiva. Ah, que bom. Eu que agradeço, já que é a oportunidade. O DJ também tá te agradecendo, o DJ Poperô, viu? Agradeço também. DJ, vamos se cuidar, DJ! Tá Ele bom? escuta a música no 432 Hz, não? Tem que escutar, 432 Hz, hein, DJ? Pra acalmar, tá bom? Alda, obrigado mais uma vez. Gente, eu tô encerrando a nossa live aqui pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube.